boa noite. Voltamos para a segunda aula de revisão para a pergunta de genética. Vou ler a pergunta para vocês e vou compartilhar a pergunta. Heredograma, você não gosta de heredograma. Isso aqui é muito bom aprender porque isso cai em concurso direto. Quase todo concurso ou professor de ciência cai isso. No heredograma a seguir, os indivíduos representados por figuras em preto são afetados por anomalia genética rara. Ou seja, 1 é o avô dessa família aqui é doente. 4 e 4, a avó dessa família aqui é doente. Toda vez que aparece um quadrado, ou um quadrado é homem, uma bola é uma mulher, geneticamente falando. Quando essa forma está pintada, quer dizer que essa pessoa é doente. Só que quando tem um traço, quer dizer que a pessoa morreu. Quando tem um traço, quer dizer que a pessoa morreu sem ter filhos. No caso, esse aqui teve até neto. Então, não tem traço nenhum. Ele sobreviveu e provavelmente morreu depois que gerou os netos. Ou depois que gerou filhos. Porque se não tivesse sido assim, não apareceria essa linha 2, né? Foi uma alegação meio idiota da minha parte. Desculpa. E doente. E 4 doente. E 2 saudável. E 3 saudável. A família I1 e 2 gerou 2 meninos. A família I3 e 4 gerou um menino e uma menina. Essa família 2, o 2, 1, a linha 2, pessoa 1, não teve filhos. A linha 2, pessoa 2, casou com a pessoa linha 3, linha 2, pessoa 3. E tiveram 2 meninas. Sendo que a filha mais velha nasceu saudável e a filha mais nova nasceu doente. Qual o padrão de herança mais provável para essa anomalia? Uma coisa que é muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, como você vai colocar o genótipo dessa família. Olha só o desenho que interessante. Quando você fizer a sua prova, é importante você fazer esse desenhozinho na prova. Você precisa colocar uma coisa que é importante é que na questão não diz sim, sim, sim. Toda vez a questão, uma coisa que é importante você saber. No heredograma a seguir, os indivíduos representados por figuras em preto são afetados por anomalia genética rara. No lugar da palavra rara, eles têm que falar que a anomalia se manifesta em recessividade. Por quê? A dactilia, que tem uma doença, uma mutação genética, que ela é dominante, que ela permite que a pessoa tenha 6 dedos nas mãos e nos pés. Eu acredito que seja dactilia. Isso é dominante. Porém, não é uma coisa que acontece na maioria das pessoas. A maioria das pessoas é recessiva para essa anomalia. Ou seja, a maioria das pessoas, a seleção natural selecionou as pessoas que apresentam recessividade para essa anomalia, não dominância. As pessoas que possuem dominância para essa anomalia possuem 6 dedos. Então, para essas pessoas, segurar as coisas e se locomover é muito mais difícil. Correr é difícil. Caminhar, você consegue caminhar com 6 dedos. Mas correr é ruim, porque desequilibra. Esse 6º dedo desequilibra. Porém, a questão de genética rara. Se cair essa palavra rara, você tem que lembrar que a palavra rara está ligada à recessividade. Então, no desenho, você tem que colocar todas as pessoas que estão com a doença, azinho, azinho. As que não têm doença, azão, azão ou azão, traço.
Azinho, 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 azinho. Essa doença. Então, uma pessoa que é azinho, azinho, que casa com azão, azão, o azão traço, tem filhos azão, azinho, azão, azinho, tá? A mesma coisa acontece na linha 2, todas as pessoas têm um genótipo parecido. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Quando esse homem aqui, 2, casa com essa mulher, 3, ela vai juntar o genótipo. O que, que vai acontecer? Ele vai dar o genótipo azão para a filha mais velha e a mãe vai dar o genótipo azão para a filha mais velha. Ele vai dar o genótipo azinho para a filha mais nova e a mãe vai dar o genótipo azinho para a filha mais nova. Isso não é regra. Na vida real, a filha mais velha pode ter dado genótipo azinho, azinho, e a mais nova azão, azão, tá? Ou ambas podem herdar o genótipo azão, azinho. Eles estão colocando esse desenho aqui para entender como é o caráter a capacidade de transmissão de algumas doenças. O padrão de herança mais provável é autossômico recessivo. Por quê? Não, nem todos eles recebem. Como todos os indivíduos da linha 2 têm o mesmo genótipo, essa doença só se manifesta em recessividade. Então, você pode colocar como autossômico recessivo para a justificativa para essa doença. Agora, a letra B. A mulher 3I está grávida de um homem afetado pela anomalia. Qual a probabilidade da criança também ser afetada? Justifique. Não aparece uma mulher 3I aqui. Mas se esse casal tiver um terceiro filho, uma terceira filha, ó, na linha 3 são os netos. Se esse casal aqui, 2 e 3, tiver uma terceira filha, e essa filha está grávida de um homem afetado pela anomalia, qual a probabilidade da criança também ser afetada? Provavelmente essa mulher vai ser azão, azinho, tá? Porque, pelo que eu estou percebendo aqui, não tem um padrão exato. Azão, 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 traço, azinho, azinho, ou azão, azinho. 50% provavelmente. Primeiramente, calcula-se a probabilidade da mulher em questão ser portadora do alelo azinho, pois é a única forma dela ter um filho afetado, sendo casada com um homem afetado. Então, azão, azinho, azão, azinho. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, são 25%. A probabilidade dela ser azão, azinho é de 2/3. E caso ela seja azão, azinho, a chance dela ter um filho afetado será de 1/3. Não é 1/3, é 1/4. São 4 possibilidades. E somente se ela tiver azinho, azinho, é que ela terá um filho. 1/4. 1/4. Agora, se a mulher for azão, azinho e o cara for azinho, azinho, 50% de chance da criança ter a doença. Azinho, azinho, do homem, azão, azinho da mulher. Azão com azinho, azão com azinho, 50%. Azinho com azinho, azinho com azinho, 50%. A probabilidade de ela ter um filho afetado pela anomalia é de 1/2 ou 50%. A probabilidade dessa criança nascer afetada pela doença é 2/3 vezes 1/2, ou seja, 2/6 ou 1/3. 1 de 3 possibilidades. Olha só, vou compartilhar isso aqui, porque é uma pergunta muito sem sentido que eles colocaram aqui, que eu não entendi nada, mas eu vou ler e vou explicar. Não, eu vou ler e vou tentar explicar.
Olha só. Produz um texto que relacione corretamente os conceitos a seguir: alelos, cromossomos, diploide, DNA, genes, mutação gênicas, variações fenotípicas. Primeira vez que eu vejo isso. Olha só, os cromossomos, eles possuem alelos, tá? Eles possuem cromossomos para... Vou explicar isso. Alelos, cromossomos, diploide, DNA, gene, mutação genética, variações... Isso aqui não está no gabarito, não. Mas alelos são cromossomos iguais. Cromossomos, alelos são cromossomos iguais. Diploides são pessoas que têm genes diferentes. DNA é o código genético. Os cromossomos eles estão unidos e cada molécula de cromossomo é uma molécula de DNA. Só que é uma forma de organizar o DNA para que ele ocupe menos espaços. Cada cromossomo pode possuir vários genes. E esses genes se autorreplicam, eles são o próprio DNA, ele se autorreplica, porque ele é uma fita dupla, semiconservativa. Uma fica parada enquanto a outra é copiada. Só que por eles terem semiconservação, uma consegue corrigir o erro da outra. Quando acontece o erro de duplicação de genética, acontecem mutações. Essas mutações genéticas promovem o surgimento de variações fenotípicas. Vou dar um exemplo. Quando você estudou diversidade de seres vivos, você estudou o padrão de dispersão da Terra, né, dos seres humanos. Conforme os seres humanos foram subindo até onde se sabe, até hoje, dia 27 de março, a gente acredita que os seres humanos surgiram na África. Ou seja, na África aconteceu a primeira mutação que deu origem à espécie humana. Essa espécie humana, depois de alguma alteração climática, saiu da região lá da África do Sul, abaixo, acima da África do Sul, ali em Botsuana, Tanzânia, Suazilândia, e foi subindo rumo à direção do Saara. Conforme foi aumentando a luminosidade, também foi acontecendo mutações na célula da pele, dos olhos, para que aquelas pessoas conseguissem se adaptar. E conforme elas foram saindo da África, se dispersando pelo mundo, o que aconteceu? Elas também precisaram, as pessoas que conseguiram desenvolver um olho mais claro, uma pele mais clara, elas conseguiam também absorver a quantidade de cálcio, fixar a quantidade de cálcio nos ossos em regiões com pouca luminosidade. A África, a região tropical do país, é a região que tem a maior incidência solar. Então, nessa região, as pessoas têm a pele mais escura. Se você comparar a população da China com a população da Indonésia, eles também, a Indonésia, as pessoas, na Indonésia, as pessoas também têm o olho puxado. Porém, eles têm a pele muito mais escura, porque eles ficam na região mais próxima ao trópico, vamos dizer assim, à região do Equador. Então, para se adaptar ao excesso de luminosidade, que pode causar mutação genética, ou seja, foi necessário uma alteração fenotípica, uma alteração na pele, para proteger aquele corpo de mutação genética. Deu para entender? Ou eu enrolei muito? Acho que deu sim. Você pode escrever um texto de diversas formas. Eu acho isso aqui, na hora do nervoso, você pode nem pensar, né? Porque eu nunca tinha pensado que a disciplina genética pedir você fazer um texto. Mas isso é como se fosse um resumo de tudo que você estudou na aula e você vai contextualizar aquilo com a realidade. Porque quando você se tornar o professor, porque você está fazendo licenciatura, você precisa explicar de forma prática para os seus alunos
para que eles estão estudando genética? Ou seja, o nosso corpo possui várias moléculas de DNA. Essas moléculas de DNA, elas são cromossomos enroladinhos. Cada cromossomo tem vários genes. Esses genes, eles podem ser alterados por questões externas. Esses genes são responsáveis pelo seu fenótipo. Por exemplo, a cor da sua pele, dos seus cabelos. Estou lembrando da música da Lili Barros. A cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a sua altura, a sua a sua facilidade de perder peso, de ganhar peso. Algumas doenças se manifestam por herança genética, foi tudo isso que a gente estudou, tá? Diploide é o tipo de molécula de DNA que é 2N, um N só. Quando você estuda mitose e meiose, você estuda isso. A mitose, as células são 2Ns. Na meiose, o resultado das células é um N só. As células que se reproduzem por mitose são diploides. As células que se reproduzem por meiose são haploides. As células autossômicas são diploides. As células somáticas, ou os gametas, são haploides. Então, é mais ou menos isso. Você quer que eu repita alguma coisa, alguma questão que eu expliquei muito rápido, você não entendeu? Quer que eu explique de outra forma? Acho que não. Acho que hoje não. Quer que eu volte a algum conceito que você não entendeu? Não, tô mais tranquilo. Acho que só mesmo o aerograma, assim, que às vezes que eu ainda tô me enrolando um pouco ainda na Você não parte gosta de parte toda hora. da Fala aí. probabilidade, né? A Da conta aí que tem que probabilidade é fazer. um pouco difícil. Mas uma dica que eu te passo é fazer o quadrado de Punnett. Na linha horizontal superior, é sempre o pai. Na linha lateral vertical, é a mãe. Azão, azim, azão, 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 azão. Azão, azim, azão, azim. Azão, azim, azão, azim. Azinho, azim, azinho, azim. Então, nesse caso aqui, das 4 possibilidades de cruzamento, somente uma gera indivíduo doente. Então, seria um quarto. A probabilidade de ser azão-azim é de 2/3. De 3 quartos. Peraí. 3 de 4. Ah, não, Mita. Azão-azim seria 2 de 4. Não é isso? Azão-azão, 1 de 4. Azão-azim, 2 de 4. Azinho-azim, 1 de 4. Mas ele cortou, né? No final. Por isso que virou 2/3. Ah, tá. Entendi. Esse que está cortado é a pessoa que vai ficar doente. Tá? Sim. Agora, azão, azim, mulher, azinho, azim, homem, viu? Azinho, azim, homem fica na parte superior. Azão, azinho, mulher fica na lateral vertical. Cruzando azão com azim, azão, azim. Azão com azim, azão, azim. Azim com azim, azinho, azim. Azim com azim, azinho, azim. A probabilidade de ser afetado é de 2, ou seja, 50%. A probabilidade dessa criança nascer afetada pela doença é de 2/3 vezes meio, ou seja, 2/6 ou 1/3. 30%. 1 de 3. 30% de possibilidade dessa criança nascer doente. É uma possibilidade bem grande. Então é isso, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação. Tá bom? Qualquer Eu dúvida, que fica. agradeço aí. Boa noite.